Comecei a gravar no mudo. Então, bom dia, pessoal. Agora sim, gravando para valer. A aula hoje ela é um formato híbrido, ou seja, ela pode ser tanto síncrona quanto assíncrona. Hoje é dia do servidor público, né? Então, eu vou deixar essa opção, né, de quem... Na verdade, as outras também, né? As outras aulas também estão sendo dessa forma. Então, quem não participa ao vivo aqui, né, pode ter depois a sua presença através das atividades que eu vou passar no Moodle. E a gravação dessa aula vai estar disponível no Moodle também. Então vamos dar sequência na nossa disciplina de qualidade de software. Os conteúdos hoje são CMMI 2.0 e MPS BR, né, que são modelos de maturidade de software. Nós vamos conversar depois, né, que na prática o conteúdo sobre MPS BR eu vou passar um trabalho para vocês, né, antes de apresentar ele, então ele não vai ser apresentado hoje, porque no sábado, no dia 23, né, foi dia 23 não, sábado passado agora, ele foi sábado letivo. Então, precisamos computar a presença do sábado também. Então, uma forma de computar a presença vai ser uma pesquisa através desse tema, né, de MPS-BR. Depois, na próxima aula, eu vou conversar igual sobre esse tema com vocês. Então, os modelos de maturidade de software, né, um deles reconhecido internacionalmente é o CMMI, né, diferente do MPS-BR, que foi um modelo proposto por brasileiros, né, no Brasil. Tem apoio de várias agências, né, várias entidades, órgãos do Brasil, e ele é reconhecido de forma a abranger toda a nossa América Latina, né, o MPS-BR. Por outro lado, né, o CMMI, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e ele tem abrangência mais global. Então, basicamente, assim, quando usar um, quando usar outro, depois a gente vai conversar melhor, né, quando nós vermos os dois conteúdos. Porém, o que eu posso adiantar é que para conseguir uma certificação, né, para uma licitação, por exemplo, que exige essa certificação a nível de Brasil ou América Latina, o MPS-BR ele é mais simples, ele é mais recomendado. O CMMI ele é mais completo, não é pior, né, ele só é mais completo, assim, em termos de abrangência, embora tenham coisas que tem na MPS BR que também não tem no CMMI, né, como nós vamos ver algumas comparações depois, na aula que nós falamos do MPS BR. Porém, o CMMI ele é uma evolução também, né, de uma série de outros modelos que surgiram anteriormente. Ao longo dos anos foram desenvolvidas uma série de modelos de melhores práticas para processo de software. Então, começaram a existir vários modelos, cada um deles, né, definindo as suas melhores práticas, a sua melhor forma de fazer um processo de software de maneira madura, né, com maturidade. Então, quando a gente fala de qualidade de software, né, conseguir garantir a qualidade de software tem a ver com conseguir medir, né, o nível de maturidade. Então, nós vamos ver que CMMI e MPSBR, né, que é o conteúdo da próxima aula, tem tudo a ver com conseguir garantir ou medir a qualidade, né, ou seja, a maturidade também, o nível de maturidade do nosso software. Então, ao longo dos anos surgiram várias técnicas de melhores práticas, né, para processo de software, incluindo as técnicas de engenharia de software, metodologias e padrões para várias etapas do desenvolvimento de software. E com isso, né, nós tivemos várias adaptações dos métodos de gerenciamento de projetos, né? Então, conforme foram surgindo mais e mais formas de medir a qualidade e de recomendar melhores práticas, ficava inviável, né, muitas vezes, de aplicar, né, de combinar muitos dessas formas, dessas metodologias em um único projeto, né, porque elas não eram compatíveis, né, elas eram incompatíveis. Na prática, os processos de software eles precisam ser tratados de forma integrada, né, interdisciplinar, porque não é somente o desenvolvimento do software, né, nós temos toda uma etapa, né, de levantamento de requisitos, de modelagem, de planejamento, de desenvolvimento, de teste, de implantação. Então, todas essas diferentes etapas, elas muitas vezes até envolvem pessoas de áreas diferentes. Então, o software, né, o processo de software, ele precisa ser tratado como uma disciplina, né, integrada, né, que integra todas essas áreas e precisa ser interdisciplinar. Todas essas disciplinas eles precisam se conversar para chegar no mesmo fim. Então, quando eu falo de qualidade de software, quando eu quero garantir qualidade de software, eu preciso considerar todos esses aspectos, né, os aspectos técnicos, gerenciamento de projetos, gerenciamento de requisitos, gerenciamento de riscos, enfim, todos esses aspectos eles precisam ser considerados, né, simultaneamente. Então, o que aconteceu, né, antes de
de existir o CMMI, foi uma proliferação de modelos de padrões, né? Em diversas áreas de processo de software, né? Modelos com diferentes estruturas, formatos, termos. Existiam diferentes maneiras de medir a maturidade de software. Então, determinado padrão ou modelo podia dizer que o software tem determinado nível, enquanto para um outro padrão aquelas métricas atingidas não iam servir, né? Então, isso causa confusão, especialmente quando mais de modelo é utilizado, né? Quando eu quero, por exemplo, gerenciar a comunicação, gerenciar o projeto, gerenciar os requisitos, eu tenho vários objetivos, né? Várias finalidades para o meu gerenciamento, para a minha medição da garantia da qualidade, né? Então, quando eu tenho várias áreas diferentes, eu tenho que usar diferentes tipos de modelo, um para cada área, né? É difícil de integrar isso tudo em um único programa, né? Em um único programa de melhoria, porque causa confusão, especialmente quando nós temos vários modelos para conseguir monitorar diversas etapas ou diversas disciplinas. É por isso que eu falei, né, que o ideal, o esperado, nós vamos ver depois que é o que o CMM faz, é que todas essas disciplinas sejam consideradas, né, de forma integrada. Então, antes do CMMI, surgiu o software CMM, né, que é a sigla, né, de CMM é Capability Maturity Model, né, que seria modelo de maturidade de capacidade, e o SW vem de software, né, porque nós vamos ver depois que existem CMMs para outras áreas, né, não só para software. Foi criado em 91 pelo SEI, né, que é um órgão internacional bastante reconhecido, né, para padronizações de softwares, e ele basicamente trazia modelos e padrões em diversas áreas. Então, ele foi encomendado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, o DoD. O foco que era acompanhamento de produção de software apenas, né, então não necessariamente havia múltiplas disciplinas envolvidas. E ele foi definido como modelo de qualidade para o processo de engenharia de software. Então, nós vimos, né, que existem vários processos, e esse aqui foca especificamente no processo de engenharia de software. O mercado de empresas de software havia, então, encontrado uma maneira, né, para ter uma referência, né, uma base com um modelo de qualidade de software. Depois disso, acabaram surgindo outras variações do CMM para atender necessidades específicas, né, para diferentes disciplinas. E elas não se comunicam, né? Surgiram 8 tipos de CMM diferentes, para pessoas, para produto, para sistemas, enfim, eram oito áreas diferentes, e essas áreas não eram integradas. Então, as empresas que possuem processos gerenciados, né, que medem a qualidade em diferentes áreas, tinham que aplicar, né, 8 formas diferentes, elas não se... 9, na verdade, né? Além da de software, né, tinham mais outras 8, e com isso elas não se comunicavam, não se integravam, e é muito difícil, então, né, aplicar de forma heterogênea, né? Porque nós temos várias coisas diferentes para medir, várias métricas diferentes, e elas não convergem para um objetivo em comum. Eu tenho que fazer análises separadas, o custo é muito maior, né? Eu tenho que ter equipes qualificadas para cada uma dessas áreas para conseguir medir a qualidade. Aí que surge o CMMI, né? O I, né, do CMMI, que é adicionado no CMM anterior, vem de integration, que é justamente isso, né? A capacidade, né, de integrar todos aqueles modelos do CMM em uma única estrutura. Então ele surge como um modelo evolutivo, né? Ele é uma evolução em relação àqueles vários CMMs que nós falamos anteriormente. Ele tem uma estrutura única, flexível e componentizada. Então ela consegue ser utilizada agora sim de forma integrada. Então, se eu tenho aquelas diversas áreas e quero medir qualidade em todas elas, eu consigo simplesmente aplicar o CMMI, né? Pois ele justamente tem o suporte para integração, né? Então, com isso, todos os modelos se tornam muito mais claros, e alguns aspectos que antes eram implícitos agora ficam muito mais explícitos, né? É muito mais fácil identificar alguns aspectos que antes não eram, né, facilmente identificáveis. E o próprio CMMI também tem evoluções. Então, o CMMI surgiu em 92, depois em 2006 surgiu a sua versão 1.2, que ocorreram várias melhorias e simplificações. Em 2010 teve outra versão, 1.3, que teve melhorias significativas também. Em 2016 ele foi adquirido pelo ISA, né, o Information System Audit and Control Association, né, que é a empresa que atualmente está cuidando, né, a associação, na verdade, que atualmente está mantendo o CMMI. Então, depois dessa aquisição em 2016, houve uma nova versão, que é a versão atual, a 2.0, lá em 2018, né, que até nos dias de hoje é a versão, né, base do CMMI.
Os objetivos do CMMI 2.0, então, em relação às versões anteriores, era eliminar algumas inconsistências, reduzir duplicações, então, para conseguir trazer mais produtividade na hora de aplicar o processo de garantia de qualidade de software, aumentar o entendimento, então, ao passo que inconsistências e duplicações eram removidas, o entendimento também, né, ficou tudo muito mais claro, ficou muito mais objetivo e direto, né, para conseguir aplicar cada uma das áreas de processo, né, que nós vamos ver mais adiante, um software, ou enfim, pode ser até outros tipos de empresas, né, não necessariamente de software, como também vamos falar mais adiante. Então ficou muito mais claro a partir do CMM 2.0. E outro objetivo também é fornecer uma terminologia comum, né, e prover um estilo consistente. E é importante mencionar também que existe a ISO 33000, né, que ela tem a ver também com qualidade de software, e uma vez que você está implementando os requisitos, né, para conseguir subir de nível de maturidade no CMMI, você também está ganhando qualidade, né, aos olhos, né, ao ver da ISO 33000, porque os seus requisitos eles têm agora uma consistência. Não necessariamente, né, havia essa consistência antes dessa última versão do CMMI. E além disso, né, como eu falei antes, o CMMI 2.0 ele estabelece algumas regras uniformes para avaliação das diferentes áreas, né, de um projeto. O principal propósito, então, do CMMI é fornecer diretrizes básicas, né, que essas diretrizes elas sejam baseadas, então, nas melhores práticas para melhorar, né, os processos e habilidades organizacionais. Então, o objetivo, né, do CMMI ele tem muito a ver com cobrir o ciclo completo, né, de vida de um produto ou serviço nas suas fases de concepção, desenvolvimento, aquisição, entrega e manutenção. Então, notem que ali no meio tem uma aquisição, né, que geralmente, se nós falarmos do ciclo de desenvolvimento do software especificamente, às vezes nós temos apenas os demais, né, ciclos, não temos ali a aquisição. Então, o CMMI também pode ser utilizado para empresas que querem buscar um software, né, ou para empresas que terceirizam algum outro tipo de serviço que não é um software. Então, as abordagens do CMMI, elas abrangem, né, a avaliação de maturidade da organização ou a capacitação das suas áreas de processo. Depois nós vamos ver o que é uma área de processo. O estabelecimento de prioridades também tem tudo a ver com uma abordagem envolvida pelo CMM 2.0 e a implementação a partir dessas identificações da avaliação do nível de maturidade e da priorização, né, de pontos que podem ser melhorados. Nós temos também a implementação de ações efetivas para que consigam realmente trazer melhorias, né, para aquela organização. E lá no CMMI, né, no site, né, da organização, né, que está atualmente gerenciando o CMMI, eles trazem algumas métricas que são resultados esperados, né, que se você conseguir aplicar o CMMI, os seus 5 níveis na sua empresa, na sua organização, você consegue, né, conseguir alguns ganhos, como, por exemplo, reduzir o trabalho em 54%, o retrabalho, na verdade, né, em 54%, melhorar a qualidade do produto em até 70%, melhorar a produtividade em até 54%, melhoria da contenção de defeitos em 23%, e velocidade de desenvolvimento acaba aumentando em 38%. Então, tudo isso são alguns dados, né? E nós vamos ver que o CMMI, quando eu chego no nível 5, um dos principais benefícios de ter o nível 5 do CMMI em uma empresa é que eu consigo avaliar um projeto, né, através de dados. Consigo quantificar, né, os ganhos daquela empresa, daquela organização que está utilizando, né, essa abordagem para garantia da qualidade do software. Ou, né, da qualidade. Pode falar. Desculpa interromper. E como é que tu faz para tu obter uma CMMI? Não sei se tu vai falar, tu envia teu código para um terceiro e ele submete uma bateria de teste, te desenvolve dizendo, ajusta isso, ajusta aquilo, para tu se qualificar como CMI, ou tu mesmo aplica isso dentro da tua empresa. E também quer saber qual é a vantagem disso, para teu software vale mais, para tu vender no mercado tem mais a tentação, tipo, se tua empresa diz que é ISO 9001, tem vantagem. Agora, dizer que teu software é CMMI Certified, qual é a vantagem para a empresa? É muito similar ao caso das ISOs também, né? Inclusive, as ISOs são uma outra perspectiva de qualidade de software que pode ser usada para medir. E sim, há certificações, assim, além de tu estudar, né, o modelo, né, para te implantar na empresa, tu pode, então, seguir as etapas para conseguir alcançar um nível de maturidade e, assim, há provas de certificações. Então, assim, tu vai, não só o código, mas o processo, né, estrutural em si, todo o processo da organização pode servir como entrada para essa avaliação, né? E a partir daí vai haver uma medição para uma certificação. Então, assim como é certificado
em determinadas ISOs diferentes, né, que certificam qualidade de produtos em geral, não só software, ou de processos, o CMMI 2.0 também serve como isso. Serve até para fazer um marketing do seu produto. Às vezes, né, quando tu vai fazer o teu software, falando de software especificamente, para determinado processo, pode até não fazer tanta diferença, né, porque o público-alvo pode não se importar com o CMMI 2.0. Mas há casos onde há licitações, por exemplo, né, para te vender um software para um agente, para um órgão público, por exemplo, e essa licitação estabelece. O software, né, ele tem que cumprir os requisitos, ele tem que ter nível 3 de maturidade de CMMI, por exemplo, ou maturidade MPS, né, que é geralmente utilizado no Brasil. Então, é meio que uma marca, assim, para dizer que o teu software realmente cumpriu com aqueles requisitos e ele está aprovado em relação àquela qualidade. Ele tem uma qualidade comprovada, né? É basicamente essa a ideia, né, de aplicar. E quando interromper, fica à vontade. Pode interromper a qualquer momento. A ideia é essa mesmo. Não sei se consegui responder. Bom, sim, é isso que eu queria dizer. É a empresa que é certificada, não é o dev que tem que tirar a certificação. É isso, não é necessariamente o dev, é o processo em geral. É muito mais do que só o código, né? É um processo contínuo. Depois a gente vai ver que tem várias áreas, acho que talvez fique um pouco mais claro. Então, as visões, né, do CMMI. Eu posso ou não aplicar essas diferentes visões. Eu posso aplicar as 3, por exemplo, na minha organização, ou posso simplesmente usar o CMMI para desenvolvimento, né? Então, existem práticas assim, para desenvolver software com maior qualidade, mas também existem práticas para demonstrar as melhores qualidades, as melhores práticas, na verdade, para conseguir aumentar a qualidade na entrega de serviços. Então, como eu faço para entregar serviços com maior qualidade? E esse serviço pode ser serviço médico, serviço de qualquer área, não necessariamente tem a ver com software, né? Embora empresas de softwares geralmente são aquelas mais próximas, as que mais usam essas técnicas, né? Como o CMMI, por exemplo. E também, como eu falei antes, né? Algumas empresas, como o exemplo que eu dei agora há pouco dos órgãos públicos, eles podem usar o CMMI para gestão de fornecedor. Então, eu também consigo identificar as melhores práticas para adquirir os melhores produtos, né, que cumprem aquelas certificações, né, aquele nível de maturidade desejado. Então, essas 3 visões, elas podem ser usadas, como eu falei, né, não só por empresas de software. Então, empresas que prestam serviços de TI, elas podem utilizar? Pode, sim. Porém, qualquer outro tipo de serviço, como os educacionais, médicos, enfim, também pode adotar, né, as visões do CMMI, né, principalmente quando eu falo de serviços, né, tem a visão que é CMMI Serviço, que tem a ver, né, com entregar processos de serviços, né, com maior qualidade. Tem empresas que gerenciam, então, serviços de terceiros, né, que terceirizam, na verdade, seus serviços, também podem utilizar, né, o CMMI para conseguir contratar serviços de qualidade, né? E como eu falei, né, a empresa pode adotar mais de um desses modelos simultaneamente. Até a versão 1.3, havia 2 principais abordagens, né? Ou eu representava através da representação contínua ou por estágios, o que muitas vezes era confuso. Então, na versão 2.0, agora surgiu essa árvorezinha que a gente está vendo aqui na direita de categorias, onde nós temos algumas categorias, né? E cada categoria é dividida em áreas de capacidade, né? Que eu consigo medir a área que eu estou aplicando, né? Aquela que eu estou medindo a minha qualidade. E aí a área prática tem a ver, sim, com eu conseguir ver o artefato, né, prático mesmo de objetivo, né, de objeto para minha avaliação. Então, se eu olhar no último nível aqui, quando eu consigo medir a qualidade em cada uma dessas áreas práticas, eu vou automaticamente, né, subindo nessa árvore aqui, né, dizendo que para eu conseguir garantir qualidade, eu tenho que ter peer review. Aí eu dou um check assim, tá ok meu processo de peer review. Eu tenho verificação e validação, eu tenho um processo de garantia de qualidade, eu tenho gerenciamento de requisitos de desenvolvimento. Então, uma vez que tudo isso aqui está ok, eu posso dizer que essa área está ok. E uma vez que essa área está ok, essa está ok, essa está ok, essa categoria está ok. Então, basicamente, essa estrutura toda, né, ela é utilizada para eu conseguir medir um nível de qualidade, né, na hora de fazer a certificação CMMI, por exemplo. Então, aqui a gente vê que tem a gestão de riscos, tem até mesmo o treinamento organizacional. Então, como eu falei, foge um pouquinho, né, de apenas software. Monitoramento, controle, planejamento, estimativa, que tem a ver tudo isso aqui, né, com planejamento e gerenciamento de trabalho. Então,
e o planejamento e gerenciamento de trabalho tem a ver com a gestão, né? Então, nós temos as áreas diferentes, né? O que está sendo feito, né? O mão na massa, a gestão, né? A permissão, né? A capacitação, né? Para suportar a implementação. E aí aqui tem também os subníveis de cada uma dessas áreas de capacidade, né? Que são as áreas práticas. E também temos a parte de melhorias, né? Se eu estou conseguindo, né? Criar, por exemplo, implementações, né, diretamente na infraestrutura ou governança, né, que são as duas áreas práticas, que tem a ver com conseguir criar, né, a capacidade de construção sustentável, né, da nossa aplicação ou da nossa organização em geral, né. Tem a ver também com melhoria de performance, né, que é o IMP aqui, está dentro da parte de melhorias, e aqui tem a ver também com gestão de processos, né, com processos, desenvolvimento de ativos de processos, gerenciamentos e medição, né, de performance também desses processos. Então, eu consigo ir da direita para a esquerda, alcançando os itens mais à direita, os subitens, para alcançar os do meio, né, que está dentro de uma categoria. Então, essa aqui é a divisão básica, né, em alto nível, assim, falando do CMMI. As melhores práticas são agrupadas em áreas práticas, né, são 25, como a gente viu ali. Dessas 25, 18 delas são comuns a todas aquelas três visões. Então, independente se eu vou usar o CMMI para... Deixa eu olhar aqui, fica melhor. Independente se eu vou usar o CMMI para gestão de resistência de trabalho, gestão da força de trabalho, sustentação do hábito de persistência, independente de qual área, se eu vou usar para a área de dev, para a área de gestão de produto, gestão de fornecedores, eu tenho algumas atividades, algumas áreas de processos, né, que são algumas áreas práticas, que são essas aqui, que está na parte principal, que elas são em comum para todas essas outras áreas. Então, se eu vou aplicar CMMI na minha empresa, né, só para software, por exemplo, eu vou ter que ter essas principais e mais a de software. Se eu vou aplicar agora CMMI também para gestão de fornecedores ou de serviços, eu não vou precisar aplicar isso aqui tudo de novo, né? Porque eu já vou ter a garantia da qualidade em todas essas áreas práticas. Então basta eu agora abranger também a prestação de gestão de serviços, por exemplo, e a gestão de residência de trabalho, se eu quero falar de serviços. Se eu quero falar de gestão de fornecedores, basta então eu adicionar as áreas práticas que tem a ver com gestão de fornecedores. Então, é por isso que o CMMI, né, que tem o izinho no final, tem aquela questão do integration. É tudo integrado agora. Então, tem áreas que são em comum, né, áreas práticas que são em comum para todas essas visões do CMMI. Né? Cada visão é aquilo que a gente falou antes, né, de aplicar para gestão de desenvolvimento de software, por exemplo, a gestão de serviços, ou para aplicar, né, para garantir a qualidade de gestão de fornecedores. E aí nós temos alguns níveis de capacidade, e aí os níveis de capacidade, eles vão definir depois, né, os níveis de maturidade, que é o que realmente importa quando a gente vai avaliar uma organização através do CMMI, vai capacitar ele, né? E o conjunto de capacidades, o nível de capacidade, na verdade, ele tem a ver com o conjunto de habilidades e proficiências de uma organização, né? Que ela está presente em pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia. Então, tudo isso, todos esses artefatos, eles são utilizados como entrada, né? Para conseguir, né? Permitir essa avaliação, né? Conseguir mensurar o nível de qualidade que nós temos naquela organização. Então, para facilitar o entendimento e adoção do CMMI, né, as melhores práticas, elas são agrupadas nesses níveis de capacidade. É basicamente um roteiro, né, um passo a passo para ajudar empresas a construir, melhorar e sustentar a capacidade de forma gradual. Então, existe uma espécie de manual, né, que eu consigo seguir para estar de acordo, né, em conformidade com o CMMI. Tem o nível 0, que é basicamente onde toda empresa começa. Se eu tenho uma empresa e ainda não estou gerenciando a qualidade, é muito provável que eu esteja no nível incompleto, né? Uma performance inconsistente. Se eu já tenho um pouquinho de gestão de qualidade, eu começo a estar no nível 1, que é o nível inicial. Então, agora, né, o objetivo é melhorar a performance da minha qualidade. Se eu estou no nível 2, é um nível que eu já está gerenciado, então, ok, eu já consigo controlar, já tenho uma noção do que está acontecendo na minha empresa, já estou conseguindo melhorar, apresentar algumas melhoras, e eu consigo identificar e monitorar essa evolução da performance. Então, eu consigo ver que está acontecendo uma evolução. Para aí sim chegar no nível 3, que é o nível definido. No nível definido, o foco aqui é alcançar objetivos
do projeto e da organização como um todo. Então, já tem um processo bem definido. Além de ter gerenciado e conseguir monitorar e melhorar as qualidades, as minhas métricas de qualidade, agora eu estou com o processo bem definido e eu vou alcançar, então, objetivos do projeto e da organização como um todo. Já consigo, de forma incremental, né? Então, é importante eu perceber que quando eu tenho o nível 2, quer dizer que o nível 1 já está ok, já consigo melhorar a performance, já estou além daquele foco. Agora, além de melhorar, eu consigo identificar a evolução e monitorar essa evolução. Quando eu estou no 3, eu além de eu conseguir melhorar, identificar e monitorar a evolução, agora eu consigo, então, convergir, focar meus esforços para alcançar objetivos do projeto e da organização, né? Com maior qualidade, menor preço, enfim, conseguir otimizar, então, o nosso processo de desenvolvimento de software ou, enfim, né, de serviços, de seja lá qual for a área que nós estivermos avaliando. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura, né? Nós começamos no nível 1, 2, 3, 4 e 5 para maturidade. Então, nota que para capacidade nós tínhamos esses 4 níveis, né? Que começa do zero e vai estar definido. E esses níveis de capacidade, conforme eu vou conseguindo evoluir eles, eu consigo passar no teste de maturidade, dá para dizer assim. Eu consigo ter mais maturidade no nosso software. Então, nós temos o nível 1, 2, 3, 4 e 5 para medir a maturidade de software ou organização, né? Então, inclusive a nomenclatura é similar, só muda aqui no 4, nós podemos dizer que é gerenciado quantitativamente. Então, nesse momento aqui, nós já conseguimos ter números, ter dados, né, para conseguir provar ou demonstrar o desenvolvimento da nossa organização, assim como um todo, né, da melhoria de performance dela. Então, se eu olhar no início inicial, no nível 1, né, que é o inicial, eu não tenho noção, né, se eu vou conseguir entregar aquela pilha de tarefas, por exemplo, que uma empresa tem. Eu não tenho muita noção se vai dar certo, se eu vou alcançar no prazo, se não vou. No nível 2, eu até tenho uma garantia que a coisa está ok, está sob controle, mas às vezes eu posso não necessariamente alcançar prazos ou ultrapassar orçamentos, né? E quando eu chego lá no nível 4, sim, eu já consigo ter números, ter dados que mostram que está tudo ok, né? E aí no nível 5 é quando está realmente todos os níveis abaixo alcançados, está tudo certo mesmo, e eu vou focar então em otimização, uma melhoria contínua, continuar cada vez mais melhorando meu processo para ter mais qualidade, menor custo, reduzir o tempo, né? Então esse aqui seria meu nível 5. Então, no nível 1, que é no nível 0, na verdade, que é o incompleto, a gestão, né, de qualidade ela acontece de maneira ad hoc, ou seja, para algumas finalidades específicas. Eu preciso monitorar agora, preciso levantar um dado, por exemplo, ou preciso verificar como está determinado processo. Então, eu vou fazer isso uma vez e sem ter um processo bem delimitado, assim, sem ter um processo formal, sem seguir uma boa prática para medir alguma coisa. Simplesmente, quando eu preciso de uma informação, eu vou lá e cato ela, e isso, na verdade, não me dá uma visão geral, né, do todo. Então, eu não consigo garantir que o trabalho vai ser finalizado. Se eu vou ter um entregável, eu não consigo garantir, porque eu estou no nível 0, eu não tenho maturidade, eu não consigo dizer que eu tenho maturidade. Por mais que eu consiga finalizar esse trabalho, né, eu não tenho maturidade para dizer que esse trabalho pode ter finalizado. Eu não tenho um artefato que me prove isso. No nível inicial, né, nós já começamos a ter um pouquinho, né, de previsibilidade, porém, ainda é bastante imprevisível e reativo. Ou seja, as coisas acabam primeiro acontecendo, eu vou atrasando, vou ultrapassando o orçamento para começar a perceber, né, levantar as minhas fraquezas. Então, conforme eu começo a pecar, né, a errar, a ultrapassar o orçamento, a entregar coisa atrasada, eu consigo reativamente identificar isso, né, e passar, né, futuramente para o nosso nível gerenciado. Que aí sim eu já tenho um planejamento, eu já consigo planejar, executar, medir o resultado daquela execução e a partir dessas medições eu consegui controlar então o andamento do meu projeto. Então já tenho agora um nível de gerenciamento, né? Já consigo gerenciar a nível de projeto, já consigo organizar a nossa estrutura organizacional em um projeto onde eu consigo planejar, executar, medir e controlar a evolução. Quando eu consigo ter sucesso no nível 2, está na hora de passar para o nível 3, né? Que ele é mais proativo do que reativo. Então aqui eu já começo a deixar de atrasar, deixar de estourar orçamento. Então os padrões realizados nesse nível, né? Eles já são já tem mais viés, né, de nível organizacional. Então, além de conseguir ter um projeto que eu consigo planejar, consigo verificar, consigo, né, corrigir eventuais desconformidades com esse projeto,
agora eu consigo tornar projetos contínuos, ou seja, consigo fazer com que projetos se transformem em programas ou portfólios. Então, eu tenho uma estrutura bem definida, eu já tenho agora um processo bem definido para minha empresa, então basta, né, eu continuar fazendo aquilo para conseguir replicar, né, aquele sucesso de pequenos projetos. Então, com isso, né, quando eu já consigo fazer isso de uma maneira mais abrangente, está na hora de passar para o nível 4, onde é a hora de, aí, de fato, sim, eu conseguir mensurar, né, e controlar toda a organização a partir de dados. Então, aqui tem a ver com aquela abordagem data-driven, né, direcionada a dados. Então, aqui é a questão de ter dados que suportem as decisões que eu vou tomar da minha empresa, é um indicador, né, que eu já estou no meu nível 4 de qualidade, de maturidade de qualidade. Né? No nível 5, já está tudo ok, está tudo estável e flexível, já consigo ficar mais tranquilo em relação à qualidade, na maturidade que a organização tem, e agora está na hora, então, de deixar tudo estável e, de acordo com as mudanças do mercado, eu executar melhorias contínuas, né, para conseguir aproveitar oportunidades de mercado e ajustar a organização como um todo, de forma a atender cada vez melhor, economizar cada vez mais recursos e conseguir, né, otimizar mais. Então, aqui o nível realmente é otimização. Não é mais um caos, eu não estou mais atrasando, não é isso. Agora eu quero só melhorar e tirar cada vez mais proveito, deixar cada vez mais produtivo. Né? Então, de fato, otimizar a maturidade do nosso processo, da nossa organização. Então, basicamente, a ideia, né, de CMMI, de NPS ou de qualquer modelo, né, de maturidade de software é conseguir, né, o que a nossa disciplina está estudando, que é a qualidade de software, ou, né, para quem não é necessariamente da área de software, é a qualidade, né, no processo como um todo, né, que está sendo aplicado. Então, uma vez que eu consigo implementar e de forma satisfatória atingir, né, os níveis de maturidade do NPS, do CMMI em geral, eu consigo a garantia de cumprimento de prazos e custos. Então, eu consigo passar prazos e orçamentos com mais propriedade, porque agora eu tenho, por exemplo, dados que mostram que de fato eu consigo entregar isso nesse prazo. Eu já fiz isso anteriormente, por exemplo, e eu tenho isso aqui tudo computado, tenho gráficos que mostram, eu tenho gerenciamento de riscos, enfim, eu consigo de fato afirmar, eu vou entregar nesse prazo e o custo realmente vai ficar nessa faixa aqui, eu não vou ultrapassar isso. E ele permite o fácil gerenciamento de atividades. Então, eu consigo gerenciar, né, como um todo, todas as atividades da organização de forma mais fácil, né, para conseguir que essa gestão facilitada traga, então, a qualidade para o nosso software, né, ou organização. E com isso também tem menor menor dependência da empresa em relação aos seus colaboradores. Eu não preciso ir lá fazer uma entrevista com o cara que é responsável por uma área para entender o que está acontecendo. Se eu estou medindo a qualidade continuamente, se eu tenho indicadores a todo momento, dados que me mostram como está indo cada uma das etapas, cada uma daquelas áreas de processo, fica tudo mais transparente. Qualquer colaborador, né, qualquer pessoa da empresa que tenha acesso a esses dados, a monitoração desses dados, ela consegue ter um panorama geral, ela consegue entender se alguma coisa não está indo como esperado, se alguma métrica não está sendo atingida. Então, com isso, nós temos uma dependência muito menor da empresa com os colaboradores. Eu consigo identificar nossos pontos fracos de uma maneira muito mais fácil e também consigo, então, permitir a melhoria contínua do processo, que é basicamente quando nós chegamos no último nível, né, do CMMI, que é a otimização. Então, o CMMI ele permite a melhor distribuição de tarefas. A produtividade acontece porque toda a equipe trabalha entendendo melhor as etapas que devem ser concluídas. Mesmo quem não é responsável por aquela atividade consegue ter um panorama geral e entender de forma mais completa, mais transparente. Né? O CMMI também possibilita aos líderes que tenham mais controle de gestão sobre os projetos. Então, também tem muito a ver com eu conseguir monitorar, né, e gerenciar todo o ciclo de vida de um projeto, programa ou portfólio. E com isso, né, o líder ele tem mais artefatos para verificar se está tudo ok, tudo nos conformes. Com isso, né, então, para finalizar, a gente tem que o tempo gasto ele é menor e também há mais transparência em todas as etapas do projeto, o que é muito bom, né, para toda a equipe trabalhar com o mesmo objetivo e andar no mesmo caminho. Além disso, né, o CMMI ele também permite a qualidade de produto, né, o aumento da qualidade de produto. Então, o foco aqui, como eu falei, é qualidade. E, de fato, as empresas que adotam o CMMI, lá no site do CMMI tem relatos de empresas que conseguiram diagnosticar problemas facilmente,
o que reflete na qualidade dos produtos criados. Então, se eu consigo identificar os problemas e os meus pontos fracos, eu consigo implementar melhorias para, de fato, conseguir evoluir o processo organizacional, né, e ter, então, uma maturidade maior, né, o que vai, né, consequentemente, me dar produtos com mais qualidade. Então, o próprio CMMI ele acaba também estimulando a capacitação dos profissionais, né, porque os profissionais precisam ter determinadas capacitações, porque eles são parte do processo, né, são um dos recursos que são considerados no momento de verificar a qualidade de uma organização como um todo. Então, ele acaba estimulando, né, a capacitação de profissionais, e uma equipe motivada e comprometida pode mudar o rumo de uma empresa, né, além de evitar uma alta rotatividade de pessoal. Então, a equipe como um todo acaba tendo muito mais comunicação fluida, de uma maneira muito mais fácil, né, a comunicação e a visão geral, né, do andamento de um projeto ou de um programa dentro de uma organização. Então, são algumas das vantagens, alguns motivos por que usar o CMMI. Essa aula ela tem algum material que é do professor Crescêncio, lá do Instituto Federal da Bahia, então também deixei o link aqui para a aula dele. Então tem bastante material aqui que eu aproveitei desse professor. E também tem os livros, né, de engenharia de software do Pressman e do Somerville, que também tem conteúdos, né, de qualidade de software lá, onde o CMMI também está descrito. Então a próxima aula ela vai falar sobre modelos de maturidade de software, né? Ela, na verdade, é um sábado letivo, né? Que é a próxima aula, mas também é a aula anterior ao mesmo tempo. Ou seja, na próxima aula eu vou revisar esse conceito, mas também eu vou passar uma atividade no Moodle que tem a ver com a presença do sábado letivo da aula passada, que foi no dia 23/10. Então, tem mais algumas referências aqui, né? Que são as referências gerais da disciplina. E então, por hoje, é basicamente isso. Essa aqui é a nossa aula de hoje. Eu vou lançar agora pela manhã ainda atividades no Moodle para computar a presença de hoje e também de sábado, né? Eu ia falar hoje também sobre o MPS, mas eu preferi deixar isso como conteúdo para sábado, né? Para não ficar muito pesada a aula de hoje e ao mesmo tempo também não sobrecarregar vocês com mais conteúdo com o sábado letivo, né? Que precisa ter alguma coisa, né? Para computar sua presença. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Pode falar. O Moodle caiu, não sei se o senhor viu. Ah, não vi. Porque Então, tá assim dando que voltar,